Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Aproveitando que você está de pé, se você pode se colocar de pé. 1 Reis, capítulo 19, versos 19. O tema nessa noite é: queime as carroças. Deus quer nos levar nesta noite para que nós vamos queimar as carroças espirituais que têm impedido de nós avançarmos para o Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versos 19. Glória a Deus. Nós vamos ler até o 21. Acompanhem junto conosco ali, diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelas de bois, e conduzindo a 12ª parela, Elias alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parela de bois e os matou. Queimou todo o equipamento, a carroça, que seria a carroça de arar, para cozinhar a carne e dar ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, tornando o seu servo. Fechamos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós te damos graça, nós te exaltamos, nós engrandecemos o Senhor, porque o Senhor é a peça mais importante, é o ser mais importante para estar em nosso meio. Nós já te agradecemos por estar presente em nosso meio. Papai querido, a Tua palavra foi lida, eu te peço agora graça. Eu te peço palavra do conhecimento, eu te peço palavra de sabedoria. É necessário que o vaso, o pregador nessa noite diminua e o Senhor cresça poderosamente. Aqueles que vão nos assistir online, aqueles que estão na igreja, possam estar sensíveis a receber a semente lançada em nossos corações e ela possa germinar frutos. Que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja exaltado. É que eu oro em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um amém? Podem tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Queime as carroças. A passagem que nós acabamos de ler nos traz uma rica lição para esta noite. Ela nos traz, Eliseu vai nos dar um rico ensinamento para nós nessa noite, com esta passagem que acabamos de ler. O primeiro ensinamento que eu quero trazer para você é quando Eliseu pediu para Elias, falou: Elias, deixa eu primeiro beijar papai, deixa eu primeiro beijar minha mãe. Ou seja, eu vou contigo, eu vou cumprir o ID do Senhor, mas eu preciso primeiro receber a bênção do meu pai, eu preciso primeiro receber a bênção da minha mãe, eu preciso primeiro falar para eles e beijá-los, nem que for pela última vez, eu preciso beijá-lo. Eliseu aqui já nos ensina o primeiro tópico nessa noite. Ele nos ensina o que era o que ele estava querendo honrar teu pai, estava querendo honrar a tua mãe. Eliseu está nos ensinando. Sabe o que Eliseu quer ensinar para mim? Sabe o que Eliseu quer ensinar para você nesta noite? Independente de aonde você for, independente de aonde você possa chegar, ou aquilo que você possa conquistar nessa terra, jamais deixe de honrar o seu pai e sua mãe. Jamais deixe de honrar o seu pai e sua mãe. Talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite, ou com alguém que possa me assistir. Talvez está falando: pastor, o senhor está falando para me honrar meu pai e minha mãe. É que você não conhece meus pais, você não sabe como os meus pais são difíceis, você não sabe como meus pais são ruins. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu sei que talvez os seus pais não conhecem ainda
o Jesus que você está conhecendo. Eu sei que talvez eles não conhecem, mas eu creio que através de você, Deus vai mudar o ambiente de relacionamento entre filhos e pais aqui nessa noite. Deus quer mudar o relacionamento entre filhos e pais aqui nessa noite, porque eu sei que aonde predomina o amor, tudo se transforma. Aonde predomina o amor, onde predomina o amor transbordante do céu, eu falo o amor do céu, tudo muda, tudo se transforma. Eu não falo um amor terreno, um amor interesseiro, não, eu falo um amor do céu, porque quando nós estamos derramados do amor dos céus, independente da forma que está seu pai, independente da forma que está sua mãe, você já começa a enxergar pela ótica de Deus. Então é necessário os filhos que estão aqui nessa noite e têm seus pais vivos, honre seu pai e sua mãe, continue honrando, melhore como filho, tenha o desejo de honrá-lo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Êxodo capítulo 20, versos 12, diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Quer viver bastante nessa terra? Quer viver bastante se Jesus não voltar antes, porque tudo está caminhando para as trombetas tocarem, mas enquanto as trombetas não tocar, você quer viver bastante nessa terra? Quer desfrutar bastante nessa terra? Honre seu pai, honre a sua mãe. Talvez eu faça uma pergunta, você responde para você mesmo. Você tem honrado o papai? Você tem honrado a mamãe? Só quem não tem pai, quem não tem mãe, sabe a falta que faz. Sabe a falta que faz aquele olhar carinhoso, aquele abraço carinhoso, aquele olhar assim: filho, está tudo bem? Só quem perdeu seu pai, não tem seu pai e sua mãe aqui nessa terra, sabe a falta que faz. Então você que tem seu pai e sua mãe vivo, honre o papai, honre a mamãe. Independente do momento que eles estão vivendo, creia que através de você, pelo amor do céu, tudo pode mudar. Aí eu te pergunto, por que será que está tantos jovens sendo ceifados nos dias de hoje? Por que será que tem tantos jovens sendo ceifados, tantos jovens morrendo cedo, tantos jovens morrendo antes, não chegou nem a completar 21 anos, talvez você conhece alguém, um amigo seu talvez, que já faleceu. Aí eu te pergunto, puxa o histórico como eles se comportaram como filho, puxa o histórico se eles se comportavam honrando o pai, honrando mãe. É necessário honrar papai, honrar mamãe, se você quer que os seus dias sejam prolongados nessa terra, e eu falo que vai ser prolongado com prosperidade dos céus. E a segunda lição que Eliseu nos traz aqui nesta noite, nesta passagem que acabamos de ler, é que Eliseu, ele queima as carroças. Nós lemos ali na passagem que Elias joga a capa em Eliseu, e Eliseu fala: eu preciso beijar meu pai e minha mãe. Depois que Eliseu faz, ele queima as carroças, ele sacrifica os bois e faz um belo de um churrasco, um belo de uma festa para o povo. Aleluia. Sabe o que Elias estava fazendo? Sabe o que Eliseu estava fazendo? Desculpe, se eu trocar Elias para Eliseu, é Eliseu que eu quero falar. Sabe o que Eliseu estava fazendo? Ele estava rompendo definitivamente com o seu passado. Ele estava rompendo definitivamente com o seu passado no presente. Aquelas carroças, aqueles bois representavam a velha vida de Eliseu, na qual ele nunca mais voltaria. Então Eliseu se desfez do seu passado, Eliseu se desfez. Entenda uma coisa: quando Deus chama a mim, quando Deus chamou você, quando Deus chamou nós, Ele quer nos proporcionar uma vida diferente nele. Tudo aquilo que você viveu até hoje, tudo aquilo que você viveu hoje, Deus quer te fazer algo novo, Deus quer te dar alguma vida nova, um pensamento novo, uns gostos, até o gosto seu vai mudar. Deus quer que é necessário abandonar os velhos costumes. É necessário abandonar, é necessário pôr fogo na carroça nessa noite, nas carroças espirituais. Eu quero fazer um paralelo aqui com o chamado de Pedro. Eu quero fazer um paralelo com o chamado de Pedro e o chamado de Eliseu.
Olhando para Pedro, Jesus havia chamado Pedro, Pedro estava pescando, Jesus fala: vinde a mim, que fazei você pescadores de homens. E de repente, se você olhar, Pedro acompanha Jesus, Pedro segue Jesus, Pedro anda com Jesus, mas quando Jesus é crucificado, o que acontece com Pedro? Jesus é crucificado, e quando Jesus é morto, o que acontece com Pedro? Pedro volta para a velha vida de pescaria, ou seja, Pedro não queimou as redes, porque Pedro ficou: como que eu vou queimar a rede? E se não dá certo seguir Jesus, eu volto para a minha velha vida. Pedro não queimou as redes e voltou para suas velhas vidas de pescador, na qual Deus queria muito mais para ele. O que é que você precisa queimar? O que é que você precisa queimar para romper? Pedro voltou para a velha vida. As redes de Pedro não foram queimadas, elas ficaram guardadas como garantia. Se alguma coisa dava errado, entenda, seguir Jesus não dá nada errado. Seguir Jesus é o caminho melhor que você possa fazer para a tua vida. Seguir Jesus é romper contra você mesmo, contra os seus desejos, contra os seus costumes, contra as suas vontades, contra o seu passado. Pedro não quis romper, e Pedro voltou para a sua velha vida de pescador. As redes ficaram guardadas. Ou seja, se não livrarmos de tudo aquilo que traz de volta o nosso velho homem, corremos sérios riscos de ficar no meio do caminho. Yasmin, é necessário queimar as carroças, é necessário queimar a velha vida, é necessário abandonar os velhos costumes, é necessário. Quantas pessoas você conhece, cristãos, que um dia serviu a Deus fervorosamente, e por não ter queimado o seu passado do velho homem, as carroças, voltaram a fazer as mesmas coisas que faziam antes, pararam de beber, deixaram de seguir Jesus, voltaram a beber, pararam de se drogar, deixaram de seguir Jesus, voltaram a se drogar, não fumava mais, pararam de seguir Jesus, voltaram a fumar. Porque não queimaram as carroças, não queimaram o seu passado sujo. Pedro não teve convicção do chamado quando Jesus chamou. Nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer: você precisa ter convicção. Quem está te chamando nesta noite não é a igreja do Evangelho quadrangular, não é o pastor cristiano, é o grande eu sou, que se encontra aqui nessa noite e fala: eu tenho algo grande contigo, eu tenho algo grande contigo. Eliseu, ele tinha convicção do seu chamado, que mesmo antes dele seguir Elias, mesmo antes dele servir Elias, ele estava celebrando uma festa de despedida da velha vida. Ou seja, essas carroças que eu trabalhava no arado não vão me servir mais, esses boi não vão me servir mais. O velho homem, a velha mulher, o velho jovem, o velho adolescente, a velha criança, não pode mais surgir efeito na tua vida. Espiritualmente falando, todos nós, depois que estamos chamados por Jesus, precisamos queimar as nossas carroças, precisamos romper definitivamente com as velhas vidas, com os velhos hábitos. Hoje é noite de queimarmos a carroça e celebrar uma nova vida com Cristo. Quem quer viver uma nova vida com Cristo? Para viver uma nova vida com Cristo, depende de cada um de nós queimarmos a carroça. É você que precisa queimar as carroças, é você que precisa queimar com o velho hábito, é você. Hoje à noite nós queimarmos a carroça e celebrarmos uma festa para Cristo. Entenda uma coisa, vou falar com muita calma para você entender isto. Não permita que nada do seu passado permaneça vivo para competir com o seu presente.
Não permita que nada do seu passado permaneça vivo para competir com o seu presente. Sabe de uma coisa? Cuidado, o seu passado quer sabotar o seu futuro em Deus. O seu passado quer sabotar o seu futuro com Deus. Em nome de Jesus, não permita o seu passado sabotar o seu futuro com Deus. A Bíblia diz que as velhas coisas já passaram e tudo se fez novo. Está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Diz assim, esse eu vou ler junto com você. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17. Hoje está um friozinho gostoso, para dar uns glória a Deus misturado com aleluia. Portanto, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aí, dá glória a Deus. Quem não está, diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero estar contigo. Ela vem, não é o pastor Cristiano que está falando, não é a igreja do Evangelho Quadrangular que está falando, é o próprio Deus, através do apóstolo Paulo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão. Como você vai experimentar o novo de Deus? Vivendo o velho homem. Como você vai experimentar o novo de Deus? Vivendo a velha mulher. Como você vai experimentar o novo de Deus? Vivendo os velhos costumes. Hoje é noite de pôr fogo na carroça no nome de Jesus. Só conseguiremos queimar a carroça quando temos a convicção do nosso chamado. Só conseguiremos queimar a carroça quando temos convicção quem é Jesus para você. Pedro não queimou as redes. Pedro voltou para ser pescador. Mas Jesus vai lá, ressuscita, chama Pedro. Tem um encontro com Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Pedro, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Ei, sabe por que você precisa queimar a carroça? Deus chamou você para cuidar de alguém. Deus chamou você para fazer uma pessoa igualzinho a você, ou melhor ainda, porque o líder que é líder, o discípulo que é discípulo, faz pessoas melhores do que ele. Então, em nome de Jesus, tenha convicção do seu chamado, tenha convicção de quem é Jesus para você. Sabe, eu vou falar aqui alguns milagres, que depois que Eliseu queimou as carroças, sabe o que aconteceu com a vida de Eliseu? A vida dele virou um rebuliço para o Senhor. Um primeiro milagre que Eliseu fez, através do nome do Senhor, através da unção que havia sobre a vida dele, ele abriu o rio Jordão com a capa de Elias. O segundo milagre, ele saneou as fontes de águas de Jericó. Ele providenciou águas para os 3 reis e seus exércitos. Estava uma seca danada, e Eliseu providenciou águas para 3 reis e para todo o exército. Ele multiplicou o azeite da viúva e de um filho do profeta. Ele ressuscitou o filho da sunamita. Você entendeu? Quem tem um encontro com Cristo, quem queima as carroças, não tem como viver uma vida comum, não tem como querer ter uma vida comum. Deus te chamou para você ter o desejo de viver o sobrenatural. Deus te chamou você para fazer a diferença. Outro milagre que ele fez a multiplicação de 20 pães para 100 homens. Ele curou Naamã da lepra. Quando ele diz: Naamã, mergulha ali 7 vezes. Ele fez um machado flutuar. Você já viu machado flutuar na água? Você não conhece, talvez você não conhece machado, né? Machado é um negócio, tipo uma cunha grande de cortar lenha. Talvez você nunca morou na fazenda. Eu já cortei lenha, quando a minha mãe tinha fogão de lenha. Machado então, se você tira o cabo, o machado ele não tem como flutuar na água. Ele mergulha fundo, ele vai para o fundo.
é igual eu se jogar numa piscina. Eu não sei nadar. Assim é um machado. Só que quem tem unção do alto, até machado flutua. Até machado flutua, até machado flutua. Satanás está tentando você se afogar, mas no nome de Jesus você não vai se afogar. Deus vai te levantar hoje para flutuar na presença dEle. Essa situação que você está passando é apenas um momento. Deus vai dar a palavra, Deus vai colocar na tua vida a palavra de escape diante dessa situação. Ele profetizou o final da fome em Samaria, a qual também ficou livre dos investidos dos sírios. E você lembra a palavra, depois você estuda sobre Eliseu na tua casa. Eliseu diz assim: Elias, pede o que queres. Elias falou para Eliseu. Eliseu falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. Entenda uma coisa: o que Deus prometeu para a tua vida vai se cumprir. Ele não tarda e nem demora. No tempo dele vai se cumprir. Eu quero já declarar a salvação naquela casa. Se você deixou um ente querido lá, há salvação naquela casa, há salvação naquele lar. Você só precisa manter posicionado nele. Eu declaro salvação, libertação para a tua casa, para os teus familiares. E aí então Eliseu fala: pede o que queres. Elias, antes de eu ser assunto aos céus, pede o que queres. Sabe o que Elias pediu? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada de tudo aquilo que você fez. Eu quero fazer o dobro. Se você contar quantos milagres fez Elias, Elias fez 7 milagres. Sabe quantos milagres fez Eliseu? Alguém se arrisca? Quantos milagres Eliseu fez vivo? Eliseu fez 13 milagres vivos. Mas ele não pediu porção dobrada? Ele não falou que ia ter porção dobrada? Se Elias fez 7, Eliseu tinha que fazer no mínimo 14, porque aí seria a porção dobrada. Eu conheço um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abra comigo 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Segunda Reis, capítulo 13, versos 21. As bocas podem continuar glorificando ao Senhor. Eu já estou encerrando. Segunda Reis, capítulo 3, Segunda Reis, capítulo 13, versículo 21. Versículo 21. Aí, certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente um desses tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de quem? E fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o que aconteceu com o homem? O que aconteceu com o homem? Voltou à vida e se levantou. Esse foi o 14 milagre de Eliseu. Até Eliseu morto, ele continuou dando vida. Se Eliseu morto deu vida por um morto, e por que você com vida não leva vida para sua família? Porque você não tem queimado carroça. Queime as carroças. Queime as carroças. O seu comportamento como filho, como filha precisa mudar. O seu comportamento como discípulo de Jesus precisa mudar. Ei, você precisa mudar, porque Deus, Ele prometeu, Ele vai se cumprir. O morto no corpo de Elias, de Eliseu, ressuscitou, foi colocado, trouxe de volta a vida. Ei, você está respirando? Quem está respirando aqui diz, dá glória a Deus. Quem não está diz amém. Glória a Deus, estão todos respirando.
Você está respirando? Seu coração está batendo? Põe a mão no teu coração, está batendo? Tem vida aí? Sabe que mora aí dentro? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. E se esse Espírito Santo mora dentro de você, por que você vive cansado? Por que você vive desanimado? Por que você quer parar? O conforto não é para nós. Nós somos chamados para confrontar. Nós estamos vivendo no mundo de hoje, que nós precisamos nos confrontar, porque se nós queremos deixar uma igreja forte para os nossos filhos, nós hoje precisamos queimar muitas carroças. Deus te chamou para coisas grandes. Queima as carroças espirituais que têm impedido você de prosseguir. Para concluir, para nós orarmos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9. Já está no ponto a música, Carol? Todavia, como está escrito. Vocês estão enxergando? Ajuda a ler então. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imagina o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Você ama Deus? O que Deus preparou é para você, 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 é para você. Se for aplaudir, aplauda Jesus bem forte, porque Ele é digno dessa adoração, dos aplausos. Então, em nome de Jesus, em prol da sua família, queime as carroças. Em prol da sua família, queime as carroças. Eu vou dar um gancho aqui para a palavra de domingo que está queimando meu coração. Eu não sei, Deus tem me levantado, teve despertado às madrugadas, me dado um chacoalhão, me dando uma palavra uma atrás da outra, eu fico até meio doido. Sabe por quê? A mulher de Ló virou estátua de sal? Porque ela não queimou carroça. Porque o que ela tinha mais de especial, estava tudo com ela, o marido e o filho. Ela foi olhar para trás. Quando você olha para trás, você para de queimar carroças. Quem queima carroças, não olha para trás. Porque o seu foco é Jesus. Então eu te pergunto, quanto vale a sua família? Se coloque de pé. Porque está escrito, todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, Senhor. Você que está me assistindo, queima as carroças que está impedindo você de avançar, queima as carroças que está impedindo você de crescer, queima as carroças que está impedindo você de viver o propósito de Deus, queime as carroças, queime as carroças. Deus abençoe você.